Vamos então dar continuidade ao nosso estudo do relevo. Vamos agora tratar do conceito de altitude. O que é altitude? Altitude é a altura de uma forma de relevo, e aí o mais importante, em relação ao nível do mar. Então, nós temos aqui como exemplo essa unidade de relevo aqui, o ponto A. A altura do ponto A, ou seja, a altura aí, a medida, o comprimento vertical dele em relação ao terreno ao redor, a altura do ponto A seriam 300 metros. Porém, a altitude é a altura em relação ao nível do mar. Então, eu costumo trazer para os meus alunos esse exercício pedindo que eles deem o valor da altitude do ponto A. E a resposta seria 300 mais 100, 400 metros. Aí, apenas a nível de curiosidade, os picos mais altos do Brasil. Pico mais alto do Brasil, o Pico da Neblina, no estado do Amazonas, na Serra do Imeri. O pico mais alto do mundo é o Monte Everest, na Cordilheira do Himalaia, na Ásia. Agora vamos tratar das principais formas de relevo terrestre. Vamos começar pela cordilheira, que é o conjunto de montanhas. Cordilheira é a parte do relevo com maior altitude. É um relevo acidentado e se forma principalmente por choque e dobramentos recentes ou modernos de placas tectônicas. Então, basicamente, a cordilheira ela se forma quando duas placas tectônicas se encontram, se chocam e dobram, formando aí esse conjunto de montanhas que ganham o nome aí de cordilheira. A cordilheira é o conjunto de montanhas. Essas montanhas aí são fruto do dobramento recente ou moderno de placas tectônicas. Também o vulcanismo pode também dar origem a montanhas, a cordilheiras. Aí algumas cordilheiras do mundo, temos a Cordilheira dos Andes, as Montanhas Rochosas, os Alpes na Europa, a Cordilheira do Himalaia na Ásia. E é importante ressaltarmos, apenas a nível de curiosidade, que a maioria das montanhas, das cordilheiras, elas estão crescendo, aumentando a sua altitude. Por quê? Porque ainda não terminou o processo de formação dessas cordilheiras, não terminou ainda o processo de dobramento das placas tectônicas. Conforme elas vão dobrando, as montanhas elas vão aumentando, soerguendo um pouco mais. Ah, Fernando, mas não tem os agentes externos que solapam, que destroem? Sim, mas o agente interno, o dobramento, ele sobrepõe. Então, aí é verdade que a maior montanha da Cordilheira do Himalaia está crescendo a cada ano? Sim, verdade. Planalto. Planaltos são formas de relevo de altitude menor que a montanha e são formados basicamente pela erosão. Podem ser de três principais tipos: planaltos do tipo morro, planaltos do tipo serra e planaltos do tipo chapada. São formados geralmente do desgaste de cordilheiras muito antigas. Então, outra forma de relevo também, que pode ser formada por processo de vulcanismo, mas a forma mais comum de um planalto é o desgaste de dobramentos muito antigos. Então, eu vou ilustrar aqui para ficar simples de entendermos. Nós temos os dobramentos muito antigos que deram origem à cordilheira. Com o passar do tempo, os agentes externos ou os agentes da erosão, como a chuva, o vento, o calor e o frio, vão solapando essas cordilheiras antigas, esses dobramentos antigos. E essas cordilheiras viram planaltos. Então, os planaltos seriam cordilheiras muito antigas que já foram bastante desgastadas pelos agentes externos.
Aí nós temos o planalto do tipo chapada, topo plano e a vertente dele em forma de penhasco. Nós temos o planalto do tipo morro, que tem o topo arredondado, que é mais trabalhado pela erosão. E temos o planalto do tipo serra, que são rochas mais resistentes, então o trabalho de erosão ele ocorre mais lentamente. Então a serra tem os topos aí das unidades mais pontiagudos. Agora vamos ver o que é depressão. Também é uma forma de relevo, de altitude menor do que os relevos ao seu redor. Então nós temos aqui uma depressão. Essa parte aqui mais baixa, ao redor de outras, cercada de outras de altitude maior, geralmente planaltos. E como que se formam as depressões? Elas podem se formar por conta de falha tectônica, uma parte da crosta, ou melhor, da placa tectônica que afundou, ou então pode também ser formada por um processo de erosão. Aqui nós temos o perfil do relevo mostrando claramente uma depressão, que é essa parte mais baixa, ao redor de outras mais altas, geralmente planaltos. Aqui nós temos a depressão sertaneja, no Nordeste brasileiro. Então, ó, toda essa área aqui é uma depressão. E se formos observar, ela é cercada por áreas mais altas, de um lado e do outro. E aqui, como eu disse, a depressão também pode ser formada pela erosão. As depressões brasileiras, elas, de maneira geral, são formadas por processos de erosão. Os agentes externos foram destruindo até formar a depressão. E por fim, para concluirmos as principais formas de relevo, vamos ver as planícies, que são formas de relevo pouco acidentadas, planas, praticamente sem desníveis e de menor altitude. E são formadas por um processo chamado sedimentação. O que é sedimentação? É acúmulo, é depósito de sedimentos. Sedimentos esses que foram produzidos pela erosão. Então a erosão vai desgastando um planalto, por exemplo, uma cordilheira, e esses sedimentos vão se acumulando em algum lugar, formando a planície. A planície ela é formada por um processo de sedimentação. Aí mais ilustrações de planícies. Planície no litoral de Navegantes, Santa Catarina, planície alagada do Pantanal. Então, vamos observar aqui a planície. Aqui nós temos uma planície e como ela se formou. A erosão foi atuando aqui nas serras, nas cordilheiras, e esse material foi se acumulando aqui, formando a planície. Então, aqui nós temos uma planície, aqui nós temos uma serra, montanha, aqui nós temos uma depressão, aqui um planalto do tipo chapada, e esse paredão em forma de penhasco vertical ganha o nome de escarpa. Então, vamos conferir aí as principais unidades ou formas de relevo que existem no planeta. A cordilheira, planalto, planície e depressão. Aí o relevo da Terra, o relevo brasileiro. No relevo brasileiro nós temos planaltos dos três tipos, chapadas, morros e serras. Temos as depressões e as planícies. Aqui, pessoal, eu vou colocar depois esse link aqui na descrição do vídeo. É o REP do relevo brasileiro, pois não deixem de conferir aí o REP do relevo brasileiro. Então, as formas de relevo brasileiras são três: os planaltos, as depressões e as planícies. E sempre surge a pergunta: existem montanhas no Brasil? E há divergência entre os autores. Alguns vão dizer que sim, que algumas serras seriam consideradas montanhas, outros vão dizer que não. Eu sou da ideia de que não há montanhas, não há que se falar em montanhas, em cordilheiras no Brasil. Até mesmo porque não há dobramentos modernos no Brasil. Aqui nós estamos no meio da placa tectônica e os dobramentos eles ocorrem entre as placas. Agora vamos falar um pouquinho de representações do relevo. Topografia significa o estudo de uma determinada região, de uma determinada área.
Perfil topográfico é essa imagem aqui, é visualizarmos o relevo de uma região de forma lateral. E quando representamos um perfil topográfico nessa folha de papel, como se estivesse vendo de cima o relevo, nessas linhas aqui, é o que chamamos de curva de nível. O que são essas linhas? Essas linhas elas representam cada segmento do relevo e a altitude de cada uma dessas partes do relevo, de cima para baixo. Então, começando de cima aqui até as linhas de baixo. Esses números aqui representam as altitudes, 40 metros, 30, 20, 10. Então, vendo o relevo de forma lateral, de lado, nós temos o perfil topográfico. Vendo o relevo de cima, representado como se fosse cada segmento, cada parte do relevo e a sua altitude, a sua altimetria, é o que chamamos de curva de nível. Então, ó, perfil topográfico e curvas de nível. Para que as curvas de nível servem? Elas são muito importantes para as áreas de engenharia, de projeto urbano, para construir uma ferrovia, uma rodovia, um parque, enfim, um planejamento urbano, para saber para onde a chuva vai escoar, a altura, o desnível das várias partes aí do terreno da região. Então, aqui nós temos o perfil topográfico, mostrando o relevo de lado. E se quisermos representar o perfil topográfico como se estivéssemos vendo de cima, são as curvas de nível, começando de cima para baixo. Aqui de vermelho é a parte mais alta, até as linhas mais baixas. Ó, os números aqui são as altitudes. 60 metros, 40 metros, 20 metros, até 0 metros, que é a parte mais nível 0 de altitude ali, daquela unidade de relevo. Então, curvas de nível é isso aí. É representar no plano, na folha de papel, os desníveis e a declividade topográfica. É representar as altitudes do relevo numa folha de papel. É uma representação plana. Então, aqui ó, nós temos os perfis topográficos e aqui as suas respectivas curvas de nível. Então, como observamos aqui no perfil topográfico, nós vemos o relevo de lado, e nas curvas de nível é como se estivéssemos vendo de cima, onde essas linhas aqui, elas representam as partes mais altas, até o final, representam as partes mais baixas. Agora vamos falar um pouquinho do solo, que é essa camada superficial que existe aí na crosta, formada aí pelo que muitos chamam de terra, essa parte macia aí. Vamos ver como que se forma o solo, esse recurso natural tão importante para a produção de alimentos. E basicamente o solo ele é formado pelo intemperismo. O que é o intemperismo? Nós já estudamos isso no vídeo 1. Intemperismo é o conjunto de processos físicos, químicos e biológicos que destroem as rochas. Então, ó, a variação de temperatura, a acidez da água da chuva, tudo isso vai destruindo a rocha. O calor e o sol todo dia começa a rachar, a criar fendas na rocha. A água da chuva vai penetrando ali, junto com os micro-organismos, vai destruindo a rocha, até esfarinhar, destruir, formando aí o que chamamos de rocha decomposta. O solo está completo? Não. Depois que a rocha, que a pedra vira terra, aí vem os seres vivos e esses restos de rocha, com a chamada matéria orgânica. O que é matéria orgânica? Matéria orgânica são restos de animais e plantas, são folhas, fezes de animais, animais mortos, que se misturam com o resto de rocha e vai formar o solo. Então, o que é o solo? É rocha decomposta, ou seja, é rocha que foi destruída, se esfarinhou, junto com matéria orgânica. É o que chamamos de solo.
Então, aqui uma outra representação. No início do planeta Terra não se tinha solo, não se tinha terra, era só as rochas. E aí, ó, os agentes externos vão começar a atuar nessa rocha. Um conjunto de processos que ganha o nome de intemperismo. O calor e o frio começam a rachar a rocha, quebrar, criar fendas, a água da chuva cai ali, começa a destruir a rocha, juntam-se os micro-organismos, aí vem os animais e as plantas, os restos de animais e as plantas, que são matéria orgânica, se misturam com o resto de rocha, formando o solo. Então, aí mais imagens da rocha virando solo. É um processo que leva tempo. Aqui um texto muito interessante, falando da importância da vegetação, principalmente das florestas, para o solo e para a água. Então, a vegetação funciona como um guarda-chuva furado. A água da chuva cai, a água da chuva desce devagar e infiltra no solo, alimentando os lençóis, as águas subterrâneas. E essas águas subterrâneas vão dar origem aos rios. Quando se tira a vegetação, a água da chuva cai com muita força e destrói o solo. E por fim, ainda mata os lençóis, as águas subterrâneas. Por isso que precisamos preservar as florestas para manter os rios. Aí a importância das árvores para amenizar a temperatura, para absorver a água da chuva e alimentar os lençóis freáticos, as águas subterrâneas e também na filtragem de poluentes. Esse texto fala da impermeabilização do solo, causando enchentes, principalmente nas grandes cidades. O que é impermeabilização do solo? É fazer com que a água da chuva não infiltre no solo, por conta do excesso do asfalto, concreto e cimento. Quando chover, a água vai escoar muito rápido, porque ela não tem lugar para infiltrar, está quase tudo coberto de asfalto, concreto e cimento. Vai escoar muito rápido, geralmente as galerias aí estão entupidas, e aí vai causar as enchentes, problema urbano dos mais graves. E, por fim, para terminarmos esse nosso segundo vídeo, vamos ver as estruturas geológicas ou províncias geológicas. O que são estruturas geológicas? São partes da crosta terrestre que têm características particulares. Então, nós temos 3 tipos de estruturas geológicas, cada uma tem as suas características. Nós temos os chamados crátons, que podem ser divididos em 2 tipos. Os chamados escudos cristalinos ou maciços antigos, que são essa estrutura que aflora na superfície, e também um outro tipo de crátons são as chamadas plataformas ou embasamento cristalino. Ele não aflora na superfície, porque tem outra estrutura geológica acima dele. Então nós temos aí 3 estruturas geológicas: os crátons, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Então vamos ver as características de cada uma das estruturas geológicas. Vamos começar pela composição das rochas. Os crátons são formados basicamente de rochas magmáticas. As bacias sedimentares são formadas por rochas sedimentares e os dobramentos modernos são formados também por rochas magmáticas ou metamórficas. Idade de cada uma dessas estruturas geológicas. Os crátons são os mais antigos, são as primeiras rochas existentes no planeta Terra. As bacias sedimentares também são antigas, do período Paleozoico. E os dobramentos modernos são as rochas formadas por dobramentos recentes, são formações recentes. Características mineralógicas. Os crátons são ricos em minerais metálicos, como ferro, como bauxita. As bacias sedimentares são ricas em combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral, gás natural. E os dobramentos modernos também são ricos em minerais. Estabilidade tectônica.
Os crátons e as bacias sedimentares são áreas de estabilidade tectônica, não tem muitos terremotos e vulcanismo. Já os dobramentos modernos são áreas muito instáveis, são áreas que podem vir a sofrer tremores, vulcanismo, porque os dobramentos modernos são áreas ali entre as placas tectônicas. Relevos que apresentam na sua superfície. Na superfície dos crátons, o relevo predominante são planaltos já muito antigos. O relevo predominante a aparecer na superfície das bacias sedimentares são planícies e depressões. E o relevo a aparecer nos dobramentos modernos são as cordilheiras, esse conjunto de montanhas. Dinâmica formadora e transformadora de cada um deles. O processo que acomete os crátons é a erosão. Os crátons sofrem um processo de erosão, de destruição. As bacias sedimentares, por outro lado, sofrem um processo de acúmulo de sedimentos, de sedimentação. Então, o material que é destruído dos crátons vem para as bacias sedimentares. E os dobramentos modernos? Os dobramentos modernos, eles sofrem dobramento da placa. São áreas aí montanhosas que estão ainda se soerguendo. É um processo ainda em formação. Então, aqui nós vemos os escudos cristalinos, que são os crátons, sofrem processos de erosão. O material destruído dos escudos cristalinos se acumula nas bacias sedimentares, que vão ser áreas que sofrem processos de acumulação, sedimentação, acúmulo de sedimentos. Por fim, a estrutura geológica e as principais reservas minerais do Brasil. Lembrando que o Brasil ele só tem duas estruturas geológicas, os crátons ou escudos e as bacias sedimentares. O Brasil não tem dobramentos modernos, porque nós estamos no meio da placa tectônica. Ok? Assim, pessoal, nós concluímos essa segunda parte do nosso estudo de relevo.